Eu não fiz a chamada ainda, eu vou fazer a chamada no final, beleza, gente? Então, quem está chegando agora, quem chegou até antes, um pouquinho depois do início, né? Não tem problema. Lembrem-se de ficar até o final, e aí no final eu vou fazer a chamada e, e daí não vão embora antes de responder aí o seu nome na chamada, né? Beleza? Ai, ai. Bom, minha gente, deixa eu só abrir aqui a minha apresentação. Vocês estão muito quietinhos hoje. Tá todo mundo meio com preguiça. Acho que é esse tempo chuvoso, né? A gente fica todo mundo meio preguiçoso. Nessas horas é bom a gente não ter que ir para o UNC, hein? Deve estar frio pra caramba lá. Live do Gustavo Lima, tem live do Gustavo Lima hoje. Eu tô tão por fora dessas lives que estão acontecendo nessa vida que, olha, oh, pelo amor de Deus, depois da aula. Ai, 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 não. Não, 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 não. Professora tem até 5 para as 9 para terminar a aula hoje. Ixi, não vai rolar. Sinto informar. Mas a live dele vai durar umas quantas horas, né? Provável. Ô, Thaís, você não estava nem sabendo da live e agora você está querendo sair às 9. Tô vendo. Tô vendo o que vocês vão aprontar aí. Bom, então vamos começar de uma vez, né? Pra gente terminar o quanto antes, mas eu já aviso que 9 eu acho um pouco difícil, assim, né? Mas vamos tentar. Tá, deixa eu iniciar minha apresentação aqui. Certo. Opa, não estava no início. Minha gente, então hoje vamos começar a falar sobre o controle de constitucionalidade, né? Vamos falar um pouquinho de uma forma geral, começar a fazer uma pequena revisão, né? Lembrar alguns conceitos que eu imagino que, enfim, vocês já devem estar familiarizados com isso. A gente também conversou sobre alguns conceitos no primeiro dia de aula, né, quando a gente falou ali sobre jurisdição constitucional, mas algumas coisas a gente precisa reforçar, né? Então, a primeira delas é a gente está partindo do princípio, a gente parte do pressuposto que a Constituição é a nossa norma suprema. Então, a Constituição, ela está no topo da nossa pirâmide normativa aqui, né? E o objetivo de realizar o controle de constitucionalidade é justamente verificar se as demais normas que a gente tem no nosso sistema, se elas são compatíveis, né? Se elas são adequadas, compatíveis com a Constituição. Então, a gente vai comparar toda a normatividade que a gente tem infraconstitucional com o texto da Constituição e verificar se preenche aí os requisitos, tanto os requisitos formais como os requisitos materiais. O que são esses requisitos formais e requisitos materiais? Quando a gente está falando que uma lei não é compatível, e aqui eu estou falando lei de uma forma geral, tá? Lei ou outros atos normativos, quando a gente fala que eles possuem algum vício formal, quer dizer que ele tem algum vício que não diz respeito ao seu conteúdo especificamente, que não é que o seu conteúdo seja incompatível com a Constituição, e sim alguma coisa ali naquela forma dessa lei, seja ali no seu processo, ou teve algum vício no processo legislativo, ou a lei não foi iniciada por quem deveria ter sido, né? Era uma iniciativa do presidente da República e não foi feito por outro, enfim. Teve algum problema ali com relação ao procedimento, com relação ao processo que deu origem àquela lei, que faz com que ela se torne inconstitucional, porque a própria Constituição traz como é que funciona o procedimento para a formação das leis. Então, se a gente vê que tem algum problema nesse procedimento, a gente vai dizer que essa lei tem um vício formal e, por isso, ela é também inconstitucional. Eu trouxe aqui um exemplo super recente. O bom de trabalhar com essas matérias é que a gente sempre tem uns exemplos super recentes para conversar. E um super quentíssimo que saiu algumas semanas atrás
falando sobre que o STF julgou inconstitucional uma lei municipal que proibia o ensino sobre. A lei proibia no ensino falar sobre questões de ideologia de gênero. E aí essa questão chegou no STF, né? E o STF julgou inconstitucional essa lei. O relator foi o ministro Alexandre de Moraes. E apesar de, no julgamento, né, no voto, ele ter falado sobre o conteúdo dessa lei, né, falou, enfim, fez algumas críticas ao conteúdo da lei, mas independente disso, o fundamento, né, a razão pela qual essa lei foi considerada inconstitucional foi porque era uma lei que era competência da União e ela tinha sido elaborada por um município. Então, o município estava invadindo uma esfera que ele não poderia invadir. O município não tem poder para legislar sobre esse determinado assunto, né? E o município acabou, então, invadindo a esfera da União com relação à competência para legislar. E aí, essa lei, então, foi julgada inconstitucional, o voto do ministro relator foi acompanhado pelos demais. E aí, a gente tem aqui um exemplo bem claro do que é um vício formal, porque quando a gente tem um vício ali, por exemplo, como foi nesse caso, que era um vício com relação à competência de quem pode ou não legislar sobre esse determinado assunto, a gente não está falando do conteúdo da lei em si, e sim do seu procedimento. A gente teve um vício no procedimento que acarreta a inconstitucionalidade dessa lei. Então, a gente tem aqui um exemplo de vício formal. E daí fica uma situação que eu tenho vou deixar uma pergunta em aberto aqui para a gente conversar mais tarde, porque, como vocês já devem saber, essa questão da ideologia de gênero é muito comentada pelo presidente, né? E ele já anunciou que ele vai apresentar uma lei, então, para discutir, que fale isso, que proíba a discussão sobre ideologia de gênero nas escolas. E aí fica a pergunta: é possível, mesmo depois de uma lei ter sido reconhecida inconstitucional pelo STF, é possível passar uma nova lei com o mesmo conteúdo sobre isso? Vamos conversar sobre isso mais tarde. Pensem sobre isso, no final da aula a gente retoma essa questão para conversar. Mas, enfim, falando sobre vícios formais, então esse é um exemplo aí quando a gente tem um problema na forma, um problema no procedimento que acarreta, então, a inconstitucionalidade da lei. E a lei também pode ter vícios materiais, né? Os vícios materiais, quando a gente fala de um defeito, de um vício material, a gente está falando com relação ao conteúdo. Isso quer dizer que o conteúdo dessa lei é incompatível com o que diz a Constituição Federal. Então, se antes a gente estava falando da forma, né, do procedimento, agora a gente está falando da própria lei, do que ela está dizendo, o que esse ato normativo está dizendo, e em algum ponto esse ato normativo vai contrariar alguma coisa que está posta na Constituição. Então, há algum conflito entre o conteúdo dessa lei e o que foi estabelecido na Constituição Federal. Um outro exemplo também super recente que a gente tem para exemplificar, né, uma decisão recente do STF para exemplificar a inconstitucionalidade na qual se verifica um vício material, é a proibição da doação de sangue por homens homossexuais, que o STF julgou recentemente inconstitucional por meio da ADI 5543. Então, também é uma questão aqui que ficou, o relator era o ministro Fachin, e ele analisou o conteúdo e diz, olha, o conteúdo dessa lei, desse ato normativo, está violando a Constituição Federal, que está violando os preceitos de igualdade, está trazendo discriminação, enfim, não é algo correto com relação ao que estampa a Constituição Federal. Então, a gente verifica nesse caso que o ministro analisa exatamente o conteúdo desse ato normativo e compara esse conteúdo com o que diz a Constituição Federal, e aí a gente encontra a constitucionalidade. Então, quando a gente fala de controle de constitucionalidade, a gente fala desses dois tipos de vício. A lei pode ser inconstitucional tanto por vícios formais, como também por vícios materiais, dependendo da situação, aí a gente vai encontrar um ou outro.
Hoje a gente está usando... Eu não peguei livro. Vocês verem o material, a gente está usando o livro do Alexandre de Moraes. A minha edição impressa é meio antiga, tá? Mas foi usada a versão digital para fazer o material, então não se preocupe que está bem atualizada. Mas, de qualquer forma, a gente... O Alexandre de Moraes, de todas as doutrinas ali que normalmente eu consulto quando estou preparando o material de vocês, foi o que eu achei que era mais adequado, assim, achei que era mais objetivo, que fala as coisas de uma forma completa, porque se vocês forem ver, várias doutrinas falam muita coisa sobre controle de constitucionalidade. E aí a gente tem que fazer uma limitação também para essa disciplina de processo, né? Não dá para falar de absolutamente tudo de novo. Então, salvo se vocês pegarem, por exemplo, o direito esquematizado do Pedro Lenza, né, que ele é mais enxuto, mais compacto, mas as outras doutrinas tendem a ser um pouco mais amplas, então eu achei que o Alexandre de Moraes tinha um equilíbrio muito bom aí, de falar, trazer um conteúdo completo, mas de uma forma objetiva, assim, né, não muito prolixo. Então, a gente está usando hoje a principal doutrina do material, tem algumas coisas de outros, mas o principal é do Alexandre de Moraes, e ele faz alguns quadrinhos, assim, né, então, ao longo do material e dos slides, mas está no material também, vocês vão ver esses quadrinhos que resumem, que eu particularmente acho bem legal. Então, só para a gente relembrar algumas coisas, né, com relação ao sistema de controle de constitucionalidade, nós temos... ele pode ser realizado na modalidade preventiva do nosso ordenamento, e aí na modalidade preventiva ele vai ser realizado pelo legislativo e pelo executivo. O legislativo vai exercer esse controle de constitucionalidade enquanto a lei está tramitando, enquanto a lei ainda é um projeto, e ela está tramitando lá no Poder Legislativo. Durante a tramitação, ela precisa passar pelas comissões de Constituição e Justiça. Então, a Comissão de Constituição e Justiça é a responsável por analisar se aquele projeto de lei é compatível com a Constituição Federal. Então, se nesse momento ela já pode sofrer ali já pode ser barrada antes mesmo de ser criada, né? Então, essa lei, se verifica se ela tem uma incompatibilidade com a Constituição, ela já pode ser barrada ali logo de início, ou então sofrer os reajustes necessários, mas esse controle vai ser feito antes mesmo da lei ser aprovada, e sendo aprovada a lei, vocês sabem que o último passo da tramitação é passar pela sanção presidencial, né? E aí o Poder Executivo, então, pode vetar, então, por exemplo, uma lei federal, o presidente da República pode vetar a lei ou vetar alguns artigos. E esse veto, quando ele é feito também, né, o executivo pode analisar e fundamentar esse veto com base na inconstitucionalidade. Então, são duas formas aí que a gente tem durante o processo de tramitação da lei, enquanto a lei está passando pelo processo legislativo, ela tem a sua constitucionalidade verificada em dois momentos, tanto na Comissão de Constituição e Justiça pelo Legislativo, quanto depois no momento em que o presidente vai sancionar ou vai vetar. Se ele vetar em razão da inconstitucionalidade, ele está fazendo também o próprio controle ali. Esses dois modelos de controle preventivo não vão ser objeto do nosso estudo, né? Nós vamos estudar o modelo, os sistemas repressivos que a gente tem, que são aqueles exercidos ali pelo Poder Judiciário, quando a gente vai depois que a lei entra em vigor, a gente vai analisar se ela é compatível ou não com a Constituição. Então, o modelo repressivo vai ser realizado pelo Poder Judiciário. A gente vai usar tanto o modelo difuso, né? Vocês sabem que o nosso modelo jurídico de controle de constitucionalidade, porque a gente é brasileiro, né? A gente gosta, assim, a gente vê uma coisa legal em outro país, a gente traz para cá, a gente dá um jeito, a gente incorpora na nossa cultura, não tem problema. Então, a gente utiliza aí dois modelos de controle de constitucionalidade, o modelo difuso e o modelo concentrado. Então, o controle difuso de constitucionalidade, ele foi um modelo que tem origem lá nos Estados Unidos. Vocês sabem que os Estados Unidos têm um sistema de justiça, né, um modelo de justiça bem diferente do nosso.
não tanto com relação à estrutura, né, não digo ali com relação aos juízes, aos tribunais, enfim, não tanto com relação a isso, mas muito com relação à interpretação da lei, né? A gente já conversou sobre isso em outras matérias, na matéria de processo, né? Sobre a ideia que os sistemas norte-americano, inglês, têm de valorização das decisões judiciais, né? As coisas funcionam, apesar de ter, os Estados Unidos têm uma grande produção legislativa, eles têm muitas leis, de fato, mas se tem muita valorização da decisão judicial. Então, a decisão judicial é aquela que interpreta de fato e diz de fato o que é o direito. E, justamente por essa valorização das decisões judiciais como um todo, aí, nós temos que esse modelo de controle difuso surgiu lá nos Estados Unidos, lá em 1803, num caso que é emblemático ali, né, o caso Madison versus Marbury, Marbury versus Madison, que naquele momento a corte dos Estados Unidos definiu que, havendo um conflito entre as leis e a Constituição, lembrando que a Constituição dos Estados Unidos era bem recente nessa época, a Constituição é de 1700 e alguma coisa, e então a Constituição era bem recente aqui nesse momento, e foi a primeira vez que um tribunal decidiu que, havendo conflito entre uma lei e a Constituição, deve prevalecer a Constituição. E o juiz que tem o poder, né, para fazer valer, então, a Constituição. E aí, é claro que, apesar dessa decisão ser de 1803, já tinha outros, já era uma discussão que se existia naquele país antes disso, mas esse caso foi emblemático, que foi quando o tribunal bateu o martelo ali da possibilidade de fazer esse controle, do Poder Judiciário fazer esse controle de constitucionalidade, quando verificar que uma lei não é compatível com a Constituição. Então, super interessante. E o principal marca, né, a principal característica desse sistema é que ele pode ser realizado por meio de qualquer juiz ou tribunal. Então, claro, respeitadas aí as regras de competência, né? Mas qualquer juiz ou tribunal vai poder afastar a aplicação de uma lei por reconhecer a sua inconstitucionalidade naquele caso. E aí a peculiaridade é que a gente vai trabalhar com controle difuso analisando aquela lei no caso concreto. E a gente precisa ter muito em mente que a inconstitucionalidade da lei, ela é apenas do fundamento daquela ação. Ela não é o pedido principal. Você não está entrando com essa ação para afastar aquela lei. Você está querendo afastar aquela lei para chegar num determinado objetivo. Então, essa é a ideia do controle difuso. Você tem algo que você almeja, você tem o bem lá que você quer alcançar, o bem da vida que você quer alcançar por meio do processo, e para chegar nesse bem da vida, você precisa afastar uma determinada legislação e você pede para que ela seja afastada por meio da inconstitucionalidade. Então, isso quer dizer que essa alegação da inconstitucionalidade, ela é a causa de pedir do seu processo, ela não é o seu pedido principal, ela é uma questão incidental que vai ser analisada, então ela vai compor a causa de pedir, né, os fatos e fundamentos jurídicos. E sendo reconhecida essa inconstitucionalidade, ela só vai ser afastada nesse caso. Então, ela não vai ser algo que vai ser aplicada para todo, não vai tirar a lei, retirar a lei do ordenamento jurídico. Não, nada disso. Ela simplesmente vai ser afastada da sua aplicação naquele caso, mas a lei continua lá plenamente válida, né? Então, vamos pensar um exemplo aí, se vocês, no momento que vocês se formarem, por exemplo, e vocês entrarem com uma ação contra a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, dizendo que a lei que determina a realização de exame, né, de prova, para verificar a sua capacidade técnica, que essa lei é inconstitucional, por exemplo. Isso, o que você quer? Qual é o seu pedido principal nessa lei? O que você quer? O seu objetivo é fazer com que seu nome seja inscrito na OAB, né? Você quer se inscrever na OAB independente da realização de prova. E para isso, seu fundamento, a sua causa de pedir é, olha, essa lei é inconstitucional, por isso ela deve ser afastada, por isso eu devo ser inscrito na OAB sem realizar a devida prova. Então,
isso é um exemplo hipotético, né? Não é o caso, mas só para vocês terem uma ideia do que seria utilizar a lei como uma causa de pedir, né? Utilizar a inconstitucionalidade da lei como uma causa de pedir. Então, seria mais ou menos isso. Só para relembrar, essa matéria a gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre o controle difuso, quando a gente falou na disciplina de Processo Civil 2. Processo Civil 2, quando a gente estava falando de ordem dos processos no tribunal, a gente falou sobre o procedimento, que é esse procedimento de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Por quê? Porque quando essa ação está tramitando no primeiro grau, beleza, tudo bem. O juiz de primeiro grau vai analisar e vai definir, aí vai afastar a inconstitucionalidade, vai aplicar, vai julgar aquele caso, enfim, né? Mas quando há algum recurso, quando chega essa questão no tribunal, a constitucionalidade passa a ser um incidente. Então, quando a questão chega no tribunal, então no Tribunal de Justiça, existe um procedimento específico no tribunal para julgar a inconstitucionalidade em controle difuso. Então, esses aqui são os artigos lá do CPC que falam do procedimento com relação à análise da inconstitucionalidade quando a gente está falando do controle difuso de constitucionalidade. Então, nesse caso aqui, o procedimento é que vai ser firmado um incidente, então se esse caso chega no tribunal para analisar, a questão da inconstitucionalidade meio que extraída do caso concreto, vai ser analisada primeiro como um incidente, e dependendo do julgamento ali daquele incidente, vai ter reflexo no julgamento da causa principal. Então, a gente não vai falar de novo do procedimento, esses são os slides que, de fato, se vocês têm o material ainda de Processo Civil 2, vocês devem ter esses slides, mas eu só tirei de lá e coloquei aqui para a gente relembrar. Mas só para vocês lembrarem que a gente tem um procedimento também diferenciado quando a gente está falando do controle difuso no segundo grau de jurisdição, quando a gente está falando do controle difuso nos tribunais. Isso porque, quando a gente está falando de controle difuso nos tribunais, ele vai ser analisado, a inconstitucionalidade vai ser analisada pelo órgão especial. Então, a Corte Especial do TJSC, que vai analisar se há inconstitucionalidade ou não ali daquela lei, né? Se a lei é inconstitucional. Enfim, então, só para relembrar um pouco esse procedimento, mas seguimos adiante. Lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me interromper, tá? Se eu estiver falando também muito demais, muito rápido, vocês podem me interromper, fiquem à vontade. Eu só percebo que eu tô falando muito rápido quando eu fico sem ar. Enfim. Bom, diferente do controle difuso, que a gente tem análise no caso concreto, a gente também tem no nosso sistema, concomitantemente, o controle concentrado, que aí o controle concentrado, ele vai ter uma matriz, ele vai ter um modelo desenvolvido pelo jurista austríaco, que é o Kelsen, né, o Hans Kelsen, que ele vai ter uma ideia completamente diferente do que é o controle difuso. Enquanto o controle difuso faz essa análise baseada no caso concreto, com relação ao controle concentrado, a gente vai analisar a lei em tese, independente de a gente ter um caso concreto ou não para analisar, né? E aí ela vai ter algumas consequências também. Bom, a primeira situação é que esse controle concentrado ele vai ser feito somente pela Corte Constitucional, que no nosso caso, o Tribunal Constitucional é o STF, né, que é o topo da cadeia alimentar do nosso Poder Judiciário. Então, o STF é o guardião da Constituição e, por consequência, é ele que é o responsável por analisar a compatibilidade desses atos normativos com a Constituição. Então, quando a gente está falando de ações de controle concentrado, a gente está falando de situações em que o objetivo principal dessa ação, a gente está ajuizando essa ação única e exclusivamente para que seja reconhecida a inconstitucionalidade ou constitucionalidade dessa lei. Então, se for o caso de reconhecer a inconstitucionalidade, que ela seja retirada do ordenamento jurídico. E aí, por consequência, ela inclusive vai ter diferença nos seus efeitos, né? Porque ela vai ter uma ideia de que esses efeitos
vão atingir todo o território nacional, ele vai ter efeitos erga omnes, né, vai ter efeito contra todos e efeito vinculante. Então, as consequências do julgamento do controle difuso e do controle concentrado vão ser bem diferentes. E daí vocês me perguntam, né, ué, mas não é no controle, é meio estranho, né, no controle difuso, então como é que funciona nos Estados Unidos? A pessoa, todo mundo tem que ajuizar a sua própria ação para que seja reconhecida a inconstitucionalidade, né, como é que funciona? Mas a gente tem que pensar que justamente, diferente do que a gente tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tem a vinculação dos precedentes. Então, a partir do momento que a Suprema Corte dos Estados Unidos reconhece a inconstitucionalidade de uma lei num determinado caso concreto, aquela lei proferida naquele caso tem efeito vinculante. E todos os demais juízes e tribunais daquele país vão se sentir vinculados, eles vão seguir o que diz aquela decisão. Então, mesmo que naquele sistema, né, essa decisão não tenha um efeito contra todos, mas lá ela funciona super bem, porque lá nesses países que têm uma cultura diferente, os juízes automaticamente se sentem vinculados àquela decisão e eles vão aplicar. Então, não precisa todo mundo ajuizar a sua própria ação, porque todo mundo vai cumprir o que a decisão do STF disse, da Corte Constitucional disse. Isso é diferente quando a gente está falando em países como o Brasil, que tem suas características mais voltadas aí para o direito europeu, por exemplo, como é o caso do direito austríaco. E, então, nesse caso, para que essa decisão de fato seja aplicada em todo o território nacional, a gente precisa que ela tenha aí eficácia erga omnes, que ela tenha um efeito vinculante trazido pela Constituição Federal, como é o caso das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Então, faz toda a diferença para a gente, no nosso modelo jurídico, no nosso sistema, utilizar as consequências do controle difuso e do controle concentrado, né? Então, mas uma diferença marcante é que no controle concentrado, a ação é movida especificamente para isso. Você quer retirar essa lei do ordenamento jurídico, porque essa lei é incompatível com a Constituição, e a partir do momento que o STF reconhece isso, essa lei vai ser nula, né? Vai ser uma lei que vai ser declarada nula, e ela vai ser como se ela nunca tivesse existido no ordenamento. As ações que a gente tem de controle concentrado são essas que estão aqui. Nós vamos começar a falar da ação direta de inconstitucionalidade, que a gente vai chamar de genérica, porque tem outras espécies de ação direta de inconstitucionalidade. Então, nós vamos começar aqui pela ação direta, que está prevista no artigo 102 e regulamentada pela Lei 9868 de 99. Então, essa Lei 9868, que também regulamenta a ação declaratória de constitucionalidade, que é bastante semelhante, só que o inverso, mas a gente vai estar trabalhando com essa lei, sempre que vocês verem algum artigo aí que está falando de procedimento, são artigos desta lei aqui, que trazem para a gente como é que funciona o processamento da ação direta de inconstitucionalidade. Tá certo, minha gente? Tudo tranquilo até aqui? Deixa eu dar uma paradinha aí, ver se tá tudo bem. Opa, eu não vejo. Gente, eu não vejo mensagem. Pode pergunta agora, Thaís. Quando tá apresentando, eu não vejo o chat, né? Daí precisa falar comigo. Ah, tá. Eu não sabia, a minha pergunta é respeito às doutrinas. A gente tem, a maioria provavelmente tem o livro de Direito Constitucional Descomplicado do Marcelo Alexandrino. A gente pode usar essa? Pode. Na verdade, eu não conheço. A prof. Cláudia que recomenda esse, né? Ela indicou para nós em Constitucional 1, eu acho que foi. Eu tenho vários, mas desse de fato eu não conheço. Mas eu imagino que se foi uma recomendação dela, certamente é um livro de qualidade. Então, podem usar assim, sem medo. Eu até vou ver se eu encontro para fazer download, para eu ver qual é o conteúdo. Mas não tem uma grande diferença, pelo menos em todas as doutrinas, ali não tem nada de muito controverso, digamos assim, né? Eu acho que é mais realmente no quão objetivo e quão didático que o doutrinador é, se vocês já estão acostumados com essa doutrina e vocês estão gostando, né? Estão achando que é
que é uma boa doutrina, podem seguir com ela, sim, sem problemas. Beleza? E de resto, tudo certo, minha gente? Tudo tranquilo? Dá para continuar? Sem uma perguntas? Ai, faça umas perguntinhas de vez em quando, tá? Tá, vou voltar então. Vamos conversar mais um pouquinho aqui, senão eu desando a falar e eu esqueço, parece que eu nem vejo mais vocês aí. Quando eu vejo, eu tô lá falando, sem parar. Bom, vamos começar a falar então sobre a ação direta de inconstitucionalidade, né? O que é essa ação? Qual é o objetivo dessa ação, né? Basicamente, essa ação a gente vai utilizar quando a gente está questionando a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal ou estadual, ou também distrital, né? Lembrando que quando a gente está falando do Distrito Federal, o Distrito Federal tem uma característica muito sui generis, né? Porque ele vai, em alguns momentos, ter competência do município e também competência estadual. Ele vai, em alguns momentos, ser município e, em alguns momentos, ser estado. Então, quando a gente está falando de atos do Distrito Federal, a gente vai para ação direta de inconstitucionalidade, a gente só vai considerar atos normativos do Distrito Federal quando estiver no exercício da competência equivalente a dos estados, ou seja, quando ele estiver equivalente a um estado. Então, porque quando a gente está falando da ADI, da ação direta de inconstitucionalidade, a gente só vai poder questionar leis ou atos normativos federais ou estaduais. E nesses estaduais, aí incluído também o Distrito Federal. E que tenham sido editados posteriormente à promulgação da Constituição Federal e que ainda estejam em vigor. Então, essas duas características também a gente precisa ficar atento. Que tenham sido editados depois da Constituição, né? A gente não vai utilizar uma ADI para discutir a constitucionalidade de uma lei que é antes da Constituição. Então, a Constituição ali de 88, quando a Constituição foi aprovada, a gente verificou se houve a recepção de todos os atos normativos, né? Algumas leis foram recepcionadas pela Constituição, outras não. Enfim, mas a gente não vai discutir por meio de ADI leis que são anteriores à Constituição. Então, daqui a pouco, se você quer discutir algum ponto do Código Penal, do Código de Processo Penal, que são anteriores, você não vai poder fazer isso por meio da ADI, porque a ADI é para discutir apenas leis que foram elaboradas pós-Constituição. E, claro, que ainda estejam em vigor, né? Porque não tem por que você discutir a constitucionalidade de uma lei que não está mais em vigor. Se você fosse discutir essa situação, uma lei que não está mais em vigor, você ia acabar entrando numa análise do caso, né? Quais foram as consequências da lei naquele caso. Então, a gente não estaria mais falando de uma situação geral, né? Lembrando que a ADI é sempre voltada para a lei em abstrato. A gente está em tese, independente. Claro que isso não quer dizer que não possa ter um caso concreto para usar de exemplo, né? A questão é que a análise dessa lei não está vinculada àquele caso concreto. A gente vai analisar aquela lei de uma forma geral, de uma forma genérica. A gente vai fazer uma análise do que a gente diz de como é a lei em tese, né? A gente vai pegar aquela lei e pensar, bom, de toda aquela situação que essa lei proporciona, se isso é compatível com a Constituição ou não. Independente se já tenha prejudicado alguém na vida real ou não, enfim, não faz mal, não faz diferença para a análise. Porque a análise a gente vai extrair ela do caso concreto, a gente vai separar ela do caso concreto. Por isso que a gente diz que o controle concentrado é um controle também abstrato de constitucionalidade, justamente porque ele não está vinculado ao caso concreto. Então, a primeira coisa, o objeto vai ser justamente a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual. Que mais? A gente vai analisar somente atos posteriores à Constituição, também já falei. E outra questão peculiar que a gente tem em particular é com relação aos decretos. Em regra, o STF não admite ADI com relação a decretos.
que vão regulamentar uma determinada matéria. Porque normalmente o decreto faz justamente isso, ele regulamenta uma determinada questão. Então, se você tem algum problema, se tem alguma inconstitucionalidade, você tem que discutir a inconstitucionalidade da lei principal, daquela lei que esse decreto está regulamentando, que o decreto está trazendo, que ele vai estar ligado àquela lei. Agora, se esse decreto for um decreto autônomo, por exemplo, que não está vinculado a nenhuma lei, que não está regulando nenhuma lei, aí o STF admite excepcionalmente a gente utilizar a ADI para discutir decretos, mas é de uma forma excepcional, né? Vai depender aí da gente verificar se esse decreto está ou não relacionado com alguma outra lei. Se o decreto tiver relação com a lei, a gente vai ter que discutir a inconstitucionalidade da lei, que aí vai refletir no decreto e não diretamente no decreto. E outra coisa que também não cabe ADI contra lei ou ato normativo municipal, contra a Constituição Federal. Daí vocês vão perguntar, tá, mas você acabou de falar daquela vício formal, daquela lei que falava da ideologia de gênero, né? Deixa eu voltar lá naquele slide. Mas, minha gente, naquele caso, quando a gente está falando aqui dessa situação, desse vício formal nessa lei de ideologia de gênero, essa situação não foi discutida por meio de ADI, ela foi discutida por meio de ADPF, ou seja, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma outra espécie de ação que a gente vai analisar mais para frente. Então, o fato de não caber ADI, ação direta de inconstitucionalidade, contra ato do legislativo municipal, ou seja, contra uma lei municipal em relação à Constituição Federal, né, quando ela é questionada com relação à Constituição, não quer dizer que essa lei não vai estar sujeita ao controle de constitucionalidade. Só quer dizer que a gente não vai poder utilizar essa espécie de ação. Então, a gente vai poder utilizar tanto controle difuso para discutir, mas no controle concentrado a gente pode utilizar outra ação, como, por exemplo, a DPF. Então, as leis municipais estão sujeitas, sim, ao controle de constitucionalidade, mas não está sujeita à ação direta de inconstitucionalidade. A ADI a gente vai utilizar somente para lei federal ou estadual. E aí, no estadual, considerando a distrital também, quando atuar com a competência do Estado membro. Outra questão bem interessante que a gente tem com relação à ADI é que ela tem natureza dúplice. O que é essa natureza dúplice da ADI? Quando a gente entra com a ação, a gente pede, né, o pedido principal é que seja reconhecida a inconstitucionalidade daquela lei, certo? Então, seu pedido é que seja declarada inconstitucionalidade. Se aquele pedido é julgado procedente, isso quer dizer que a lei é inconstitucional, ou seja, pedido procedente, lei inconstitucional, portanto, retirada do ordenamento jurídico. Quando o seu pedido é julgado improcedente, isso quer dizer que aquela lei é constitucional. Então, ela vai ter esses dois reflexos ali. Quando o seu pedido é julgado procedente, automaticamente a lei é inconstitucional. Se o seu pedido é julgado improcedente, é porque se reconhece a constitucionalidade dessa lei. E isso também vai acontecer com a ação declaratória de constitucionalidade, só que é exatamente o contrário. A ADI e a ADC, elas são basicamente irmãzinhas ali no procedimento. Elas são muito parecidas, tanto que são reguladas pela mesma lei também. Mas o que acontece é que uma é exatamente o contrário da outra. Quando a ação declaratória de constitucionalidade, você vai utilizar ela para pedir que seja declarada a constitucionalidade de uma lei. Então, se você pedir, nesse caso da ADC, se o seu pedido for julgado procedente, a lei é constitucional. E se o seu pedido for julgado improcedente, a lei é inconstitucional. Falei certo, né? Fiquei em dúvida agora. Enfim, mas uma é exatamente o contrário da outra.
e a procedência ou improcedência do pedido vai ter exatamente o efeito contrário um do outro. Se o pedido é procedente, falando no caso da ADI, vai ser inconstitucional. Prof, repete de antes, por favor, que eu me perdi. Tá. Falando da ação direta de inconstitucionalidade, que é o caso principal aqui. Eu esqueci de botar aqui a ADI, né? Mas vamos imaginar que está escrito ADI aqui em cima. O pedido principal de uma ação direta de inconstitucionalidade, o pedido é que esteja declarada a inconstitucionalidade da lei. Então, se o seu pedido é julgado procedente, a lei vai ser inconstitucional. E se o seu pedido é julgado improcedente, por consequência automática dessa improcedência, a lei vai ser reconhecida como constitucional. Então, a procedência do pedido acarreta a inconstitucionalidade e a improcedência acarreta a constitucionalidade, aquela lei é constitucional. E exatamente o contrário disso acontece com a ação declaratória de constitucionalidade, que é a ADC, que no caso da ação declaratória de constitucionalidade, vai ser justamente o inverso, né? Se o pedido for julgado procedente, a lei é constitucional. E se o pedido for julgado improcedente, a lei é inconstitucional. Vai ser, uma é exatamente o contrário da outra, né? Uma é exatamente o oposto da outra. Isso tá, se eu não me engano, no artigo 26 da lei, 25 ou 26, é um dos últimos artigos que fala na lei 9868, que vai trazer essa natureza dúplice delas, né? Então, tá bem do finalzinho da lei que regulamenta o procedimento. Mas a gente precisa lembrar que é basicamente o inverso que vai acontecer uma com a outra aqui, né? Dependendo da procedência ou improcedência do pedido. E com relação à competência, né? Quem tem competência para julgar essa ação de controle concentrado de constitucionalidade vai ser, regra geral, o STF. Por que eu estou dizendo regra geral? Porque a gente, quando a gente está falando de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada com relação à Constituição Federal, vai ser competente o Supremo Tribunal Federal. E isso está lá no artigo 102 da Constituição Federal, né? Então, nesse ponto aqui, a gente tem uma competência semelhante ao que a gente tem visto nos outros remédios constitucionais, né? Que está tudo sempre no artigo 102, né? Com relação ao STF, está tudo lá no 102. Então, o primeiro inciso do 102 vai dizer que compete ao STF, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, quando a gente está falando de ADI, a ADI de lei com relação à Constituição Federal, a competência vai ser do Supremo Tribunal Federal, porque o nosso Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Então, sempre que a gente está discutindo a constitucionalidade, a gente está dizendo que algo é compatível ou não com a Constituição Federal, quem vai analisar isso é o STF. Então, a gente precisa ter isto em mente. Então, a gente vai relacionar lá com o STF. Agora, por que eu digo que regra geral quando a gente está falando de ADI, né? Porque é possível também a gente utilizar ADI no âmbito estadual, minha gente. A gente falou muitas vezes da Constituição estadual quando a gente falou dos outros remédios constitucionais, né? Apesar de a gente não utilizar muito a Constituição estadual, porque atualmente no nosso sistema jurídico, né, a lei federal ela tem muito mais atribuições do que a lei estadual. Então, acaba que a Constituição estadual acaba só estabelecendo competências, aí organizando os poderes, e eu acho que quem mais utiliza, quem mais conhece a Constituição estadual é quem é servidor estadual, né, que acaba que tem uma relação maior com a legislação estadual. Mas, de uma forma geral, ela não é muito conhecida para todo mundo, né, porque a gente valoriza muito mais a legislação federal impacta muito mais
da nossa vida do que a legislação estadual, né? Mas, de qualquer forma, também é possível, também é cabível a gente utilizar a ADI no âmbito estadual. E aí a gente vai poder discutir lei ou ato normativo estadual ou municipal contra a Constituição estadual. Então, a gente tem que ficar atento, porque a gente também tem controle concentrado de constitucionalidade no âmbito estadual. E aí, quando a gente estiver discutindo uma lei estadual ou municipal, dizendo que ela não é compatível com a nossa Constituição estadual. E aí, cada estado vai criar o seu próprio controle concentrado de constitucionalidade, né? No nosso caso, no caso do nosso estado, o controle concentrado de constitucionalidade estadual é regulamentado pela Lei 12.069, de 2001, que é uma lei que basicamente vai refletir aí o que a Lei 9868 diz. Então, ela, na verdade, vai trazer só esses elementos que a lei federal e vai também trazer isso no âmbito estadual, então ela vai pegar muita coisa, né? Ela vai simplificar um pouco mais, na verdade, o controle de concentrado de funcionalidade, mas vai trazer uma cópia desse sistema para o nível estadual, e quem é responsável por fazer a análise da ADI no âmbito estadual é o órgão especial do TJSC. Então, é a Corte Especial que vai fazer o controle concentrado de constitucionalidade, que vai analisar a ADI no âmbito estadual. Então, se a gente está falando de uma ADI estadual contra a Constituição estadual, vai ser o órgão especial de cada estado, vai regulamentar aí os seus, como é que vai funcionar o seu controle de constitucionalidade. No nosso caso, o órgão especial do TJSC, conforme a Lei 12.069. E aí temos também, falando novamente sobre lei ou ato normativo municipal, né? Quando a gente está discutindo uma lei municipal em face da Constituição Federal, então lembrem-se dessa diferença. Lei municipal, quando a gente discute ela contra a Constituição estadual, cabe a ADI no âmbito estadual. Agora, quando a gente está falando de lei municipal em face da Constituição Federal, aí não cabe ADI. A gente vai poder utilizar ou controle difuso de constitucionalidade ou outra possibilidade aí de ação de controle, como, por exemplo, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas não cabe a gente discutir por meio de ADI. Então, lembrar, frisar isso aqui para não esquecer e não confundir no âmbito estadual com o âmbito federal, né? E a gente tem uma situação com relação a quem tem legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade. Vocês sabiam que antes da Constituição de 88, só o PGR, só o Procurador-Geral da República que podia propor a ação direta de inconstitucionalidade? A Constituição de 88 que abriu a possibilidade aí, que trouxe um rol de legitimados, que é o que está no artigo 103 da Constituição de 88, que vai trazer um rol aí, 9 situações que são os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade. Esse rol, lembrando que é um rol taxativo, então a gente não pode ampliar. E aí a gente tem uma situação bem interessante, que é a mesma coisa que a gente viu lá na ação civil pública. Vocês lembram que quando a gente falou da ação civil pública, a gente falou, olha, apesar de ter uma determinada divergência na doutrina e tal, mas tem alguns legitimados que são os legitimados universais. No caso da ação civil pública, quem tinha legitimidade universal era o Ministério Público e partidos políticos, né? Para que em qualquer situação iam poder ajuizar, independente de interesse, né? Independente de comprovar a relação. E alguns legitimados tinham legitimidade para propor a ACP, mas precisavam comprovar que eles tinham alguma relação com aquela situação, né? Lembro que a gente até falei, uma associação de moradores, por exemplo, que está reclamando do barulho, quer propor uma ACP por conta de poluição sonora, por causa de um bar que está na região. A associação de moradores tem legitimidade, mas ela tem que comprovar que ela tem
interesse naquela, que ela tem relação com aquela situação, né? Ela não vai poder propor uma CP com relação a uma coisa que não tem nada a ver com a sua finalidade. A mesma coisa acontece aqui na ação de declaratória de inconstitucionalidade. Eu fiz uma legenda aqui para ficar um pouco mais fácil de a gente conseguir ver, mas tem alguns legitimados, que são esses que estão marcados em azulzinho, que são os legitimados universais. Ou alguns doutrinadores vão chamar de neutros também, né? Mas, enfim, mais comum, legitimados universais. Que são o presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, o PGR, né, o Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional. Esses têm legitimidade universal, ou seja, eles podem discutir qualquer situação, eles têm relação com qualquer lei, eles podem ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade sem discutir ali se eles têm algum vínculo, alguma relação com aquela situação. Agora, os outros são os que a gente chama de legitimados especiais ou legitimados interessados, que é a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF, governador do estado ou do DF e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Nesse caso desses três incisos aqui, inciso 4, 5 e 9, esses legitimados aqui, eles precisam comprovar o que a gente vai chamar de pertinência temática. Ou seja, eles precisam basicamente mostrar que eles têm alguma relação com aquilo que está sendo discutido. Então, no início da aula, quando eu falei lá do controle difuso, eu falei, bom, vamos imaginar que você estava discutindo aí entrar na OAB sem fazer o exame, né? Mas vamos pegar um outro caso de uma outra profissão. Vamos supor que o Conselho Federal de Contabilidade entra com uma ADI para discutir a inconstitucionalidade da lei que regulamenta, que estabelece o exame, porque os contadores também têm que fazer uma prova, também têm que fazer um exame como a gente faz, né? Como a gente faz para a OAB. Então, vamos imaginar que esse Conselho Federal de Contabilidade, que é uma entidade de classe de âmbito nacional, resolve ajuizar uma ação, uma ADI, para discutir a inconstitucionalidade da lei que regulamenta a profissão de contador. Nesse caso, eles vão demonstrar, sim, que tem pertinência temática. Afinal de contas, o Conselho Federal de Contabilidade tem relação com a lei que regulamenta a profissão de contador, tem tudo a ver, né? Agora, poderia o Conselho Federal de Contabilidade discutir a lei que regulamenta a profissão de farmacêutico, por exemplo? Ou a lei que regulamenta a profissão de, sei lá, enfermeiro, médico veterinário, uma coisa nada a ver ali? Nesse caso, não haveria pertinência temática. Então, essa questão da pertinência temática a gente só vai analisar no caso desses três legitimados aqui, que são o 4, o 5 e o 9. Gente, eu só preciso fazer uma pausa muito rápida, porque eu esqueci de pegar o carregador do meu Note. Então, ele acabou de entrar no modo de economia de bateria. Só vou fazer uma pausinha bem rapidinha, tá? Para achar o meu carregador. Pronto, gente, agora sim, desculpa. Eu vim para o escritório e esqueci de trazer o carregador. Enfim, opa, tem que botar para apresentar agora. Tá todo mundo aí ainda? Não fugiram?
Espero que não, né? Não sei, estou achando que a maioria deve estar assistindo a live do Gustavo Lima já. Ainda bem que ainda não foi, né? Bom, minha gente, então, continuando, quando a gente está falando dessas três situações que estão no inciso 4, 5 e 9 do artigo 103 da Constituição Federal, a gente vai considerar essas situações os legitimados especiais. Então, nesse caso, os legitimados vão ter que comprovar essa pertinência temática, né? Eles vão ter que basicamente mostrar que eles têm relação com aquilo que está sendo discutido, com aquela lei que está se arguindo aí a inconstitucionalidade. Os outros legitimados, que são a maioria, no caso da ADI, são os legitimados universais. Então, o 2, o 3, o 6, o 7 e o 8 são legitimados universais. Eles não precisam comprovar essa pertinência temática. Vejam que, por exemplo, a OAB, o Conselho Federal da OAB, é um ente que tem legitimidade universal, justamente por conta da função do advogado, né? O advogado não tem interesse somente em leis relacionadas à advocacia, porque a função do advogado é buscar justiça, de uma forma contribuir com a justiça, né? Então, a OAB pode ajuizar a ADI para qualquer tipo de situação, não precisa comprovar aí a pertinência temática, diferente de outras profissões que vão ter que provar aí qual é a sua relação com aquele tema, para que justifique a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. E também, outra questão importante é que a gente, com relação a algum suposto prazo para ajuizar a ADI, né, a ação direta de inconstitucionalidade, ela não está sujeita a nenhum tipo de prazo, não está sujeita nem à prescrição, nem à decadência. Porque quando a gente está falando de uma ação direta de inconstitucionalidade, o objetivo justamente é ver declarada a inconstitucionalidade de uma lei, e a partir do momento em que se declara a inconstitucionalidade, aquele ato, aquela lei vai ser nula. Sempre que a gente está falando de nulidade, e sempre que a gente está falando de ações que têm natureza declaratória, né, ou seja, declarar a inconstitucionalidade daquela lei, a gente está falando de ações, e aí vamos resgatar lá de TGP, né, da classificação das ações, a gente está falando de ações que são imprescritíveis, que não estão sujeitas aí ao decurso do tempo, e que também, justamente, os atos inconstitucionais, por eles serem atos que são considerados nulos, eles não se convalidam pelo decurso do tempo. Então, não importa quanto tempo passou, não importa se aquela lei está em vigor há 30 anos já, 30 anos. Se ela foi depois da Constituição, não tem problema, você pode discutir, mesmo que tenha passado 30 anos da lei em vigor, você pode agora discutir a inconstitucionalidade de uma lei. Até porque, muitas vezes, a interpretação da lei muda, né? Essa ferramenta do controle de constitucionalidade também é uma ferramenta importante para a gente manter o nosso sistema de leis adequada à realidade da sociedade. Conforme o tempo vai passando, a sociedade vai evoluindo, o pensamento vai mudando, e às vezes as leis não se modificam de forma tão rápida quanto se modifica o caminhar da sociedade, né? Quanto se modifica o pensamento da sociedade. Então, essas ferramentas de controle também é importante que não tenha um prazo, né? Para que essa lei possa ser discutida, mesmo que ela já esteja em vigor há muito tempo, justamente para adequar a interpretação dessa lei, ou adequar ou retirar essa lei do ordenamento jurídico, uma vez que, quando ela foi criada, talvez ela fosse compatível com a interpretação que a gente tinha naquele momento. Mas, depois de passados 30 anos, a gente vê que essa lei não é mais compatível, que ela não tem mais como ser aplicada, não tem mais por que ela ser aplicada, porque ela já não reflete mais o entendimento da sociedade que a gente está vivendo. Então, a ferramenta de controle também é importante para manter o nosso sistema atualizado com relação à nossa posição atual, né, com relação ao que a sociedade entende por direito naquele determinado momento evolutivo. Então, por conta disso, não tem nenhum tipo de prazo, né? Não vai estar sujeito aí a algum prazo, não importa quanto tempo se passou, você sempre vai poder discutir a inconstitucionalidade de uma determinada lei.
E aqui, para finalizar este tópico, tem um pequeno resuminho também do livro do Alexandre de Moraes, que traz um resumo de tudo que foi mais ou menos conversado até agora, né? Então, que fala do STF, lembrando a sua competência de guardião da Constituição. Então, o STF, esse resumo tem relação apenas com a ADI, tá certo? Então, o STF, enquanto guardião da Constituição, tem competência ali pelo artigo 102, inciso 1, a linha A, para processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade. A ação de inconstitucionalidade vai ter como objeto lei ou ato normativo em vigor e editado após a Constituição Federal, que seja federal, estadual ou distrital na competência da estadual, né, contra a Constituição Federal. E vai ter como os legitimados aí, né, vai ter essa diferença com relação à pertinência temática. Os legitimados universais, que são estes que estão aqui, não tem necessidade de comprovar pertinência temática. Já os legitimados que a gente vai chamar de legitimados especiais, que são estes daqui de baixo, eles vão ter essa pertinência temática analisada caso a caso, né? A gente não vai ter uma pertinência temática presumida, e como a gente verifica no caso dos universais, né? A gente vai analisar, eles vai ser preciso comprovar aí, caso a caso, qual a relação que esses legitimados têm com a questão que está sendo discutida. Gente, eu não sei vocês, mas o que vocês pensam sobre necessidade de fazer intervalo ou não? Deixa eu sair daqui um instante. Ai, meu Deus. Aqui. O que vocês pensam sobre fazer intervalo ou não? Vocês pensam em tocar direto, em fazer um intervalo? O que vocês acham? Porque se a ideia for fazer intervalo, agora é um momento legal para não quebrar muito o conteúdo. Seguimos? Então tá. Então seguimos, minha gente. Vocês é isso que eu ia dizer, né? Vocês só estão querendo fugir. Impressionante, ninguém fala nada nessa turma. Falei em tocar direto, surgiu um monte de gente ali comentando. Vocês vão ver só. Bom, vai ter volta. Não, mas continuamos, então, seguimos, e daí, assim, acabamos mais cedo também. É só porque, então, eu só vou pedir um pouco de concentração de vocês, porque vocês estão muito concentrados, né? Tô vendo. Porque essa segunda parte da ADI, ela fica um pouco mais densa com relação ao conteúdo. Mas eu vou tentar não falar muito rápido também, vou ficar me policiando para não sobrecarregar vocês também com, sei lá, um monte de coisa, né? Enfim. Vamos primeiro começar a falar um pouco sobre o procedimento, né? Primeira coisa, o procedimento não vai ser uma coisa muito diferente do que a gente viu nos demais casos de ações constitucionais até agora. Temos algumas peculiaridades, mas nada também muito gritante, algumas coisas, mas enfim, já chegamos lá. Mas a petição inicial, então, qual o conteúdo da petição inicial? Está lá no artigo 3º aqui da Lei 9868, que vai dizer que a gente vai colocar na petição inicial o dispositivo da lei ou o ato normativo impugnado, né? Quais os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. Então, vejam que aqui a gente tem um ônus de impugnação específica, né? Se a gente está falando de uma lei por completo, por exemplo, que a lei é toda inconstitucional, a gente precisa dizer especificamente por que ela é toda inconstitucional, e o pedido com suas especificações. A gente precisa juntar a procuração, então precisa ter capacidade postulatória aí, quando ajuizado por um advogado, né, quando não for, por exemplo, pela PGR, né, quando for apresentada por um advogado, precisa juntar a procuração, e essa procuração precisa, inclusive, ter poderes especiais. Você precisa ter poder especial para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade. A possibilidade também de julgamento liminar, né? Essa petição inicial pode ser indeferida liminarmente se
ela for inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente. Então, a gente tem aí a possibilidade de indeferimento liminar pelo nosso querido relator, né? A gente tem a mesma figura. Tem que pensar que essa ação, quando ela chega lá no STF, ela vai ser distribuída para um ministro, que vai ser o ministro relator, que vai ter os mesmos poderes do relator que a gente viu quando a gente falou da ordem dos processos nos tribunais aqui no âmbito estadual. Então, o ministro relator vai ter a possibilidade, inclusive, de indeferir liminarmente essa ADI, se verificar ou que não cumpre os requisitos, ou então que está muito esdrúxulo ali, que não tem por que prosseguir. E lembrando que cabe agravo dessa decisão que indeferir a petição inicial. Aqui tem uma certa divergência na doutrina se esse agravo é o agravo de 5 dias ou se esse agravo é o agravo interno, né, que o CPC traz o prazo de 15 dias. Então, tem uma divergência, majoritariamente a doutrina, eu diria que vai pela linha de que o agravo é o agravo interno. E tem uma peculiaridade de que você não pode desistir a partir do momento em que é ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade. O autor dessa demanda não tem a prerrogativa de desistir, não pode pedir que o processo seja extinto sem resolução do mérito, por exemplo. A partir do momento que a questão chega no STF, ela vai ser analisada, ela vai ser levada até o final. Então, não se admite aí, não é possível que esse autor desista dessa ação se o autor mudou de ideia e tem, opa, não, agora eu penso que ela é constitucional, não dá para voltar atrás. Então, o autor tem que pensar bem quando vai iniciar. E outra questão que é também possível é, inclusive, alguma decisão liminar. É possível, isso está previsto lá no artigo 10, inclusive, da Lei 9868, que fala em possibilidade de concessão de medida cautelar. Essa medida cautelar que fala aqui no artigo 10 é uma decisão liminar, né, que vai ser uma decisão ali no início do processo, antes de toda análise, mas ela tem algumas situações especiais justamente por conta do impacto que isso causa, né? A gente está falando de uma lei que a gente está dizendo que essa lei que ela não é compatível com a Constituição, que ela não deve ser aplicada. Então, ela não vai também poder ser concedida, essa liminar, sem uma boa análise e sem a oitiva de, por exemplo, o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, né? O relator pode pedir a oitiva deles, é possível a realização de sustentação oral já para medida liminar, então já para a medida cautelar, é possível realizar a sustentação oral. A medida cautelar também precisa de maioria absoluta dos membros do tribunal, então ela vai ter o mesmo quórum necessário aí para uma decisão final, e apesar de não mencionar nada aqui, é preciso que a gente preencha os requisitos de tutela de urgência lá do CPC. Então, para que essa medida cautelar seja concedida numa ação direta de inconstitucionalidade, a gente precisa verificar a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ou então o fumus boni iuris e periculum in mora, né? Não importa o nome que você vai dar, o que importa é que você entenda que precisa estar presente ali, o direito precisa ser forte, precisa ser algo que realmente convença o ministro e precisa haver um risco de esperar até a decisão final. Que se não houver esses dois elementos, não tem por que tomar uma decisão precipitada em algo que vai impactar toda a nação, né? A decisão liminar, ela vai ter eficácia contra todos, então ela vai ter um impacto nacional também, né, mesmo, de qualquer forma, mas ela vai ter uma peculiaridade com relação ao seu efeito. A decisão final da ADI, a decisão que julga a inconstitucionalidade, ela vai ter efeito ex tunc, ela vai retroagir. Essa decisão cautelar, essa decisão liminar, ela não tem efeito retroativo, ela tem efeito ex nunc, então ela não retroage. Claro que isso pode ser modificado aqui, né? Se o tribunal entender que é necessário desde já
ter uma eficácia retroativa, isso pode ser modificado, mas não é a regra geral. A regra geral, quando se concede medida cautelar, ela não tem efeito retroativo, pelo menos no começo. Mas lembrando que também não é qualquer situação que vai ter uma medida cautelar para reconhecer a inconstitucionalidade. A gente vai precisar ter uma boa análise aí para verificar se é o caso de proferir essa decisão antes de toda a tramitação da ADI. E a gente tem uma situação muito curiosa quando a gente está falando do procedimento da ADI, que eu acho uma situação bem interessante, que é para relembrar a gente do quão importante é, no nosso ordenamento jurídico, o princípio do contraditório, minha gente. A gente fala muito, né? Eu já falei muito com vocês sobre o princípio do contraditório, que é a possibilidade de você poder se defender, de você poder se manifestar e influir na decisão judicial, né? De você poder se manifestar sobre tudo que está acontecendo no processo. E esse direito do contraditório, né, o princípio do contraditório, ele é tão forte que ele vai proteger, inclusive, a norma legal. Vejam que o procedimento da ADI prevê que o advogado-geral da União, ou seja, a AGU, vai ser o responsável por fazer a defesa da norma legal. Então, ele vai ser o que a gente chama de curador especial do princípio da presunção de constitucionalidade das leis. O AGU, ele vai ter que defender, ele não tem opção, ele não vai se manifestar sobre a constitucionalidade ou não daquela lei. A Advocacia Geral da União vai partir da ideia de que todas as leis são constitucionais até que se prove o contrário. Então, a lei tem aí um direito, inclusive, à defesa. E essa defesa vai ser realizada pelo advogado-geral da União, que não vai ter escolha, ele não vai poder se manifestar de forma contrária, ele vai ter que defender a constitucionalidade da lei. Claro que existem algumas exceções, né? Enfim, por exemplo, se houver conflito, nesse caso, com o interesse da União, por exemplo, se a União tiver interesse na inconstitucionalidade da lei, aí ele pode alegar o conflito de interesse entre a União e tal, e aí defender a inconstitucionalidade. Mas, se não, regra geral, ele vai ser o cara que vai... O cara, né? Que machista. Vai ser a pessoa, homem ou mulher, mas que vai defender aí a constitucionalidade dessa lei. Então, essa lei não vai ficar sem defesa. A gente vai ter alguém que vai lá, por mais esdrúxulo que a lei seja, por mais incompatível com a Constituição que a lei seja, vai ter alguém lá defendendo aquela lei, que vai ser a Advocacia Geral da União. E aí a gente vai ter o Procurador-Geral da República, que é o topo do Ministério Público, né, que vai fazer a função de fiscal da lei. Então, o PGR vai analisar e pode dar o parecer tanto pela constitucionalidade quanto pela inconstitucionalidade. Claro aqui que o PGR, ele tem legitimidade para propor a ADI, né, mas quando ele não for autor, ele vai agir como fiscal da lei. Então, se ele não estiver no polo ativo, ele vai dar o seu parecer aí pela constitucionalidade ou não. Então, aqui o PGR tem liberdade para se manifestar por qualquer uma das duas situações. E também é possível, a gente tem que pensar que a ideia de constitucionalidade ou não da lei, né, é uma ideia que exige muito um debate. É importante a gente ampliar esse debate, tornar esse debate mais democrático possível. Por isso, o relator pode, inclusive, admitir a participação aí de outras figuras, como a amicus curiae, que é alguém que vai trazer sua contribuição. Geralmente, o amicus curiae é alguém que tem uma entidade, né, que tem um conhecimento especializado, conhecimento técnico na área, que tem alguma relação com aquela situação, e que vai trazer algo para poder contribuir ao debate, né? Penso, por exemplo, quando a gente estava, na época que o STF estava discutindo o aborto de feto anencéfalo, né? É uma situação que envolve medicina, né? Que envolve direito à saúde, então precisava ouvir também pessoas especialistas, entidades com especialidade nessa área, que pudessem trazer elementos técnicos para subsidiar as decisões dos ministros, né? Para trazer ali
elementos para o debate que pudessem acrescentar essa discussão. E também o relator pode requisitar outras informações. O relator pode fazer tudo, né? Sempre. O relator é o cara do processo, né? Então, ele vai poder requisitar informações, vai poder requisitar parecer, perícia, vai poder realizar, inclusive, audiência pública, né? Que é algo muito importante aí para tornar o debate público. Lembrando que a gente tem cada vez mais a construção, então eu imagino que vocês já devem ter ouvido essa expressão da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, que é uma teoria desenvolvida pelo jurista, pelo Peter Haberle, que é um cara que trouxe essa ideia, e no Brasil essa ideia foi meio que apadrinhada aí pelo Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes é o cara que defende essa participação democrática no processo, que é a ideia da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Ela vai dizer para a gente, uma teoria que vai dizer para a gente que, olha, todo mundo que está vivendo sob a Constituição Federal é um intérprete dessa Constituição. Então, todo mundo, eu interpreto, vocês interpretam, os colegas interpretam, todo mundo que está vivendo nesse país, que está vivendo sobre essa lei, é um intérprete da Constituição, tem direito a ser um intérprete da Constituição e tem direito a trazer a sua interpretação para o debate. Então, é uma ideia que eu acho sensacional, né? Porque a gente, algumas pessoas confundem essa ideia, dizendo, olha, não, a ideia, como é que todo mundo vai interpretar, como assim, né? Vai tirar a interpretação do tribunal e vai abrir para todo mundo vai decidir, como é que funciona isso? Mas a ideia não é que todo mundo vai decidir. A ideia é que, claro que quem decide o que é ou não compatível com a Constituição é o STF, que é a Corte Constitucional. Mas esse debate precisa ser aberto para a sociedade. Esse debate não é um debate que pode ser feito só entre aqueles 11 ministros que estão lá naquela sessão discutindo entre si. Esse debate precisa ser aberto para todo mundo que vive essa Constituição e que também interpreta a Constituição e que tem coisas que podem contribuir também a esse debate. Então, é uma ideia muito importante e aí ganha destaque nesse contexto tanto a figura do amicus curiae como a figura das audiências públicas, né, que buscam aí abrir essa discussão para a sociedade, ou pelo menos não para toda, mas para os representantes, né, para algumas entidades que vão representar a sociedade civil, mas que vão trazer elementos importantes para esse debate. Então, é uma ideia sensacional. Se algum de vocês algum dia quiser escrever alguma coisa sobre isso, né, já que vocês já estão tendo que começar a pensar em trabalho de conclusão de curso, né, semestre que vem, vocês começam a fazer o projeto, então já é importante começar a pensar nisso, né? Esse é um tema bem interessante para se debater. Mas, enfim. Com relação ainda ao procedimento, a gente precisa ter a presença aí de pelo menos 8 dos 11 ministros. Se não tiver 8, a sessão vai ser interrompida, não vai ser julgada em constitucionalidade ou a constitucionalidade, né? A gente precisa que tenha pelo menos 8 dos 11. E precisa ter maioria absoluta para julgar procedente ou improcedente a demanda. Então, para reconhecer a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de uma lei, a gente precisa ter maioria absoluta. Então, precisa ter pelo menos 6 ministros votando a favor ou contra. Outra questão que também não é novidade para nós, que a gente já viu que acontece, por exemplo, lá no habeas corpus, né? Quem é que lembra do procedimento do habeas corpus? Que é a questão de que o tribunal não está vinculado à causa de pedir da petição inicial. Vocês lembram que quando a gente falou do habeas corpus, falou, o juiz não está vinculado à causa de pedir, né? Ele pode entender que o sujeito está sofrendo uma violação à liberdade de locomoção por uma situação diferente daquela que você está falando na sua causa de pedir. A mesma coisa acontece aqui na ADI, no âmbito do STF. O STF, quando ele recebe a petição inicial, né, o relator chega lá e analisa o caso, ele não está vinculado ao que está dito ali, aos fundamentos trazidos na petição inicial. Então, daqui a pouco, se o tribunal entender que realmente há uma inconstitucionalidade,
mas que não é por conta daquilo que você apontou na sua petição inicial, não tem problema. O tribunal pode reconhecer a inconstitucionalidade por conta de um fundamento diverso. Lembrando que isso não é permitido na regra geral do processo, né? Isso não se admite. A regra geral é de que o juiz está vinculado à sua petição inicial. E se você, enfim, aquela petição inicial vai ditar o procedimento do início ao fim. Mas, nesse caso da ADI, tem uma peculiaridade de o juiz não estar, no caso o ministro, não estar vinculado aí ao que diz a sua petição inicial, ele pode reconhecer por outro fundamento. Outra situação interessante é que a gente não precisa aguardar o trânsito em julgado da decisão. Quando o tribunal declara a inconstitucionalidade de uma lei, a partir do momento em que aquela decisão é publicada, ela já está valendo. Não precisa aguardar o trânsito em julgado. E não precisa aguardar o trânsito em julgado justamente porque não cabe recurso, minha gente. Essa decisão é irrecorrível. Está lá no artigo 26 da Lei 9868, que fala do procedimento, tanto o julgamento da ADC quanto da ADI, que declara a constitucionalidade e inconstitucionalidade da lei, é irrecorrível, não cabe recurso, com exceção, claro, dos embargos de declaração, né? Então, a única coisa que a gente vai poder discutir naquela decisão é se há alguma contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Mas você não vai poder discutir o conteúdo daquela decisão. Até mesmo porque se já foi discutido pelo pleno do STF, para quem que você recorreria, né? Para Deus? Tipo, vai para, sei lá, para uma corte internacional? Não tem nem para onde recorrer, né? Então, a decisão, quando ela é tomada pelo STF, ela já é o top, ela já está sendo tomada pelos caras que são os caras do Poder Judiciário brasileiro. É o topo da cadeia alimentar. Então, não tem para onde recorrer. Então, não cabe recurso. A decisão é irrecorrível. Ela só vai ser admitido recurso o de embargo de declaração mesmo, que é só para suprir algum vício, né? Se tiver algum pequeno vício nessa decisão, alguma opção, alguma obscuridade, alguma coisa que não ficou claro, né? Alguma contradição no corpo, ou até mesmo algum erro material, aí cabe reformar a decisão nesse sentido. Mas rediscutir a matéria, não se admite rediscussão por meio de embargo de declaração, né? Então não vai ser possível rediscutir o conteúdo, não vai poder analisar. E outra situação bem importante, né? As flechinhas amarelas já dão a dica, é com relação aos efeitos dessa decisão. Os efeitos que a decisão que reconhece, que declara inconstitucionalidade ou constitucionalidade da lei, são bem interessantes, estão previstos lá na Constituição Federal, também, inclusive. E o primeiro desses efeitos é a eficácia erga omnes, né? A gente vai ter aí uma decisão que é oponível contra todos. Então, a eficácia erga omnes é aquela que a gente, independente de você ter participado do processo ou não, ela vai valer para todo mundo. Então, ela vai valer para todo o território nacional, independente de você ter tomado conhecimento daquela ação que estava tramitando. Então, todo mundo vai ser impactado, né? Não vai ser a regra geral do processo é inter partes, somente entre as partes do processo. E é uma diferença essencial que a gente tem entre o controle concentrado e o controle difuso. Lembrem-se que controle difuso tem efeito inter partes e o controle concentrado tem efeito erga omnes. Então, temos uma diferença aí bem importante. Com relação também à retroatividade, a decisão que julga a inconstitucionalidade da lei vai ter efeitos ex tunc, ou seja, retroativo. Vai retroagir até a data que aquela lei foi aprovada e vai ser retirada por completo ela do ordenamento jurídico, como se ela nunca tivesse existido. Aí a gente vai falar daqui a pouquinho da possibilidade de modular esses efeitos. Às vezes, esse efeito retroativo causa um grande impacto, né? Cai como uma bomba no nosso ordenamento, né? E aí, para diminuir esses impactos, é possível modificar esses efeitos dessa decisão. Já vamos falar sobre isso. Mas, regra geral,
essa decisão de controle de constitucionalidade, a decisão da ADI, vai ter efeitos retroativos, ou seja, ela vai retroagir até a data que a lei foi aprovada e entrou no nosso ordenamento jurídico. Outro efeito bem importante e interessante que a gente tem é o efeito vinculante, previsto lá na Constituição Federal, né? A gente vai ter a formação de um precedente aqui nessa decisão da ADI, nessa decisão de controle concentrado de constitucionalidade. Ela vai formar um precedente que tem que ser obrigatoriamente seguido por todo o Poder Judiciário e pela administração direta e indireta, ou seja, pelo Poder Executivo. Então, ela precisa ser observada, ela precisa ser seguida por demais juízes e tribunais do país. Então, ela tem efeito vinculante, esse efeito vinculante está previsto na Constituição Federal, ela está citada também, as ações de controle concentrado estão citadas no Código de Processo Civil, também lá no 927, que traz o rol de precedentes que a gente tem no nosso direito, mas, de qualquer forma, a gente tem aqui na Constituição a previsão para o efeito vinculante. Isso está aqui, eu tenho aqui o artigo, está lá no 102, parágrafo 2º, que vai dizer: as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário, ou seja, todo o Poder Judiciário Nacional precisa respeitar essa decisão, e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, ou seja, o Poder Executivo precisa também respeitar essa decisão. Isso previsto lá na Constituição Federal, portanto, não temos como questionar essa vinculação, né? Não é algo que se questiona. E, para finalizar, temos efeitos repristinatórios. Quem lembra aí o que é a repristinação de uma lei, né? Essa é para ressuscitar lá de Direito Civil, parte geral 1, quando vocês estavam na segunda fase. Olha que bonito. Vocês provavelmente, quando estudaram lá na segunda fase, o primeiro direito civil, vocês estudaram a LINDB, né? A Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que fala toda a situação das leis, né? Que fala de quais são as fontes do direito, como é que funciona, quanto tempo é o vacatio legis, quanto tempo a lei entra em vigor, né? Aquela coisa toda. E uma das coisas que a LINDB diz, e que a gente precisa ter bastante atenção aqui, quando a gente está falando de efeito repristinatório, é que a LINDB diz que é vedada a repristinação da lei. Então, no nosso ordenamento, o que é a repristinação da lei, nessa para a gente lembrar? E eu não sei explicar isso de uma forma menos confusa, mas vamos pensar. A gente tem uma lei número 1, que foi aprovada, está em vigor, feliz da vida, entrou no nosso ordenamento jurídico. E aí a gente tem a lei número 2, que essa lei número 2 foi lá e revogou a lei número 1. Vamos usar um exemplo prático. A gente tinha o Código de Processo Civil de 73. Tínhamos o Código de 73. Quando o Código de 2015 entrou em vigor, quando ele foi aprovado e tal, e entrou em vigor, ele revogou a lei anterior, certo? Então, revogou, passou a valer o CPC de 2015. Se vier uma nova lei que for aprovada pelo Poder Legislativo e revogar o CPC de 2015, o fato de você revogar o CPC de 2015 não faz com que o de 73 ressuscite. Porque o nome disso é repristinação. O fato de revogar a lei revogadora não faz com que aquela primeira revogada ressuscite. Então, a repristinação ela é vedada no nosso ordenamento jurídico. Se viesse uma lei agora que revogasse o CPC de 2015, a gente ia ficar sem Código de Processo Civil, porque não ia ressuscitar nenhum código antigo, a gente ia ficar sem CPC. Então, essa é a ideia da repristinação que está lá na LINDB. Agora, essa ideia sofre uma modificação quando a gente está falando em procedência
da ação de inconstitucionalidade. Por quê? Vamos imaginar a situação um pouco diferente. A gente tinha o CPC de 73 e esse CPC de 73 foi revogado pelo CPC 2015. Se o CPC de 2015, se alguém entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que o CPC de 2015 é inconstitucional, nesse caso, se o STF declarar a inconstitucionalidade do CPC 2015, ele vai ser retirado do ordenamento jurídico, ele vai ser extraído do ordenamento como se ele nunca tivesse existido, vai ser declarado nulo. Então, o CPC de 2015 nunca vai ter existido. Se ele nunca existiu, o CPC de 73 nunca foi revogado. E aí vai ressuscitar o CPC de 73. Então, basicamente, o que eu quero dizer para vocês é que é permitido o que a gente chama de efeito repristinatório da decisão de procedência da ADI. Ou seja, se a lei for declarada inconstitucional e aquela lei estava revogando uma lei anterior, quando a revogadora é julgada inconstitucional, a que foi revogada ressuscita. Espero que tenha dado para entender. Essa é a ideia. E isso só vai acontecer no caso de procedência da ADI, ou seja, se a lei for julgada inconstitucional, ou no caso de improcedência da ADC, ou seja, quando, por consequência, se a ação declaratória de constitucionalidade é julgada improcedente, significa que a lei é inconstitucional. Isso só vai acontecer, em qualquer caso, quando a lei é inconstitucional, porque lei inconstitucional é ato nulo, e ela vai ser retirada do ordenamento, é como se ela nunca tivesse existido. Se ela nunca existiu, ela nunca revogou aquela lei anterior, e aquela lei anterior ressuscita. Beleza? Se vocês tiverem alguma pergunta, não se acanhem, tá? Se alguma coisa não ficou clara, me perguntem. E aí conversamos de novo sobre isso. Mas esses são basicamente os efeitos que a gente tem, então, os 4 efeitos que a gente tem. Esses 3 primeiros sempre vão acontecer, então, o efeito erga omnes, o efeito retroativo e o efeito vinculante. E esse aqui vai depender, né? Porque vai depender se aquela lei revogava uma ou não, né? Porque se aquela lei não estava revogando ninguém, não tem efeito repristinatório. Mas se a lei que foi considerada inconstitucional tinha revogado alguma anterior, aí aquela lei revogada ressuscita. Bom, e aí a gente tem algumas situações também que a gente precisa conversar com relação aos efeitos, né? A declaração de inconstitucionalidade que a gente tem dessa decisão proferida pelo STF. A primeira situação que a gente vai verificar é o princípio da parcelaridade. O que quer dizer parcelaridade? O STF pode parcelar, não tem outro jeito melhor de dizer, né? O STF pode parcelar aquela lei ou aquele artigo que está sendo dito inconstitucional e ele pode reconhecer como inconstitucional somente uma palavra, somente uma expressão, ou o artigo todo, ou a lei toda. Então, o STF pode reconhecer tudo como inconstitucional, mas se ele entender que não é o artigo todo que é inconstitucional, que é só uma pequena palavrinha daquele artigo que é inconstitucional, ele pode reconhecer e pode mandar tirar aquela palavrinha, porque aquela palavrinha é incompatível com a Constituição. E aí a gente vai chamar isso de interpretação conforme, que é a interpretação conforme a CF, com redução do texto, ou seja, a gente vai interferir no texto daquela lei, por meio da inconstitucionalidade, está reconhecendo a inconstitucionalidade de parte do texto daquela lei. Isso acontece, um exemplo disso é um artigo do Estatuto da OAB. Eu esqueci de colocar aqui, mas isso aqui é o artigo 7º do Estatuto da OAB, parágrafo 2º. Esse artigo dizia: o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação da sua parte no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometeu.
O Estatuto da OAB foi bastante discutido. Vários artigos foram discutidos com relação à inconstitucionalidade, tá? Eu estou extraindo aqui só uma pequena parte. Mas nesse caso desse parágrafo, do parágrafo 2º do artigo 7º, o STF reconheceu que era inconstitucional somente a palavra desacato, que o resto estava tranquilo, não constituía injúria, difamação e tal, que o advogado tem imunidade profissional, beleza, tranquilo. Mas o desacato era inconstitucional, não era compatível com o entendimento da Constituição. E aí, se vocês agora consultarem no site do Planalto, por exemplo, vocês vão ver que a lei aparece com um risquinho ali em cima. Tem o traçado em cima de desacato e a anotação de que é para a gente olhar a ação 11.278 do STF, porque foi declarada inconstitucional somente essa palavra. Então, isso é permitido quando a gente está falando de ação direta de inconstitucionalidade pelo STF. Ele pode reconhecer como inconstitucional somente uma partezinha. Isso é diferente, por exemplo, com relação ao veto, né? Ao veto do Poder Executivo. O Poder Executivo não pode vetar só uma palavra, vai ter que vetar todo o artigo. Mas isso é permitido com relação ao STF ao analisar a inconstitucionalidade. Então, ele pode retirar só uma palavra, ou se ele entender que é uma expressão, né? Pode tirar toda a expressão, sem inutilizar o texto todo, né? A ideia é aproveitar o máximo do texto que tem, que é constitucional, né? Outra situação que é também possível com relação ao STF é a gente dar uma outra interpretação para o texto constitucional, para o texto da lei que está se discutindo, sem mudar o que está escrito lá. Então, o texto da lei vai continuar a mesma coisa, mas o STF determina qual é a interpretação que você tem que dar quando você lê aquela lei. Essa interpretação conforme pode acontecer de duas formas. Tanto o STF pode dizer qual é a interpretação, ou o STF pode excluir uma interpretação. E aí a gente vai também chamar de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. Então, o STF pode ter essas duas vertentes. Ele pode tanto dizer como que vai ser a interpretação, ou ele pode excluir alguma situação e dizer que aquela interpretação não se aplica naquele determinado caso. Mas, independente disso, o que vai acontecer é que a gente não vai mudar o texto daquela lei. Um caso emblemático que a gente tem aqui de que o STF determinou a interpretação é com relação ao reconhecimento de união homoafetiva, de união estável, né, homoafetiva. Porque o que acontece? Se a gente olhar lá o artigo 1723 do Código Civil, o artigo diz: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. A gente sabe que esse artigo, apesar de que está escrito aqui entre homem e mulher, isso já não é mais a realidade da nossa sociedade há bastante tempo, né? Já é, apesar de alguns tabus que a gente ainda vê aí em discutir homossexualidade, mas já é uma realidade na nossa vida. A gente não tem como negar isso, não se pode negar esse direito para as pessoas. E aí, isso foi discutido por meio da ADI 4277, que foi julgada procedente, e o STF deu a interpretação conforme a Constituição Federal para excluir qualquer significado do artigo 1723 que impeça o reconhecimento de união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Então, vejam que o STF não mudou o que estava escrito na lei, ele não tirou nada do que estava escrito na lei, mas ele disse: olha, na hora que a gente está interpretando e aplicando essa lei, a gente não pode excluir da interpretação, a gente não pode interpretar essa lei para afetar pessoas e não reconhecer a união de pessoas do mesmo sexo. Então, por mais que aqui esteja escrito homem e mulher, esse homem e mulher não é compatível com o que diz a Constituição não discrimina ninguém, ela zela pela igualdade entre todo mundo. Então, a gente não, quando a gente está interpretando, a gente não pode impedir aí o reconhecimento entre pessoas do mesmo sexo. E aí a gente deu uma interpretação
conforme a Constituição, para o texto do Código Civil, sem mudar nada que estava lá, então sem redução do texto. Então é possível o STF fazer essa interpretação conforme, e isso é importantíssimo, né? Aquilo que eu falava no início da aula, que vejam que esse artigo, o Código Civil, né, ele foi aprovado em 2002, mas ele tem uma redação muito anterior a isso, ele começou a ser elaborado, acho que na década de 70, né? Então, ele mudou muito, a gente mudou muito, a sociedade mudou muito. E aí, com isso, a gente precisa adequar essa interpretação dessa legislação à nossa realidade, à evolução da nossa sociedade, e o STF pode fazer isso sem mudar o texto da lei. Ele vai mudar apenas a interpretação que a gente dá para a lei, como a gente vai ler aquela. Eu acho isso sensacional. E é um exemplo bem interessante. E aí, já caminhando para os finalmente, meu Deus, eu estou falando tão rápido que vocês vão até poder ver o Gustavo Lima. Mas, enfim, para finalizar já, outra situação importante que a gente tem prevista na legislação, na Lei 9868, é a questão da modulação dos efeitos. Hoje em dia a gente discute muito, fala muito, né? Apesar dessa previsão ser de 99, né? Essa lei é de 99, ela sempre foi usada, né, com relação à declaração de controle de constitucionalidade, mas essa discussão com relação à modulação dos efeitos dessas decisões vinculantes tem sido muito utilizada, porque hoje em dia a gente tem mais decisões no nosso ordenamento que são vinculantes, né? Por exemplo, no âmbito do processo civil, a gente tem as decisões em julgamento de casos repetitivos, né? Em incidente de resolução de demandas repetitivas, em questão de aplicação de súmulas vinculantes, né? Então, a gente tem muitas decisões que são vinculantes no nosso ordenamento jurídico, e por conta disso é importante a gente debater a questão da modulação dos efeitos, que é justamente a gente considerar que talvez aquela decisão tenha um grande impacto na nossa sociedade. E por conta desse grande impacto, a gente precisa, às vezes, restringir quais são os efeitos que ela vai ter para garantir que seja a sua melhor aplicação, né? Então, a modulação dos efeitos, ela tem relação com dois grandes princípios que são a base aí da modulação dos efeitos, que é a ideia da proteção da confiança no judiciário, né? O jurisdicionado, ele tem que poder confiar que o poder judiciário não vai ficar mudando de uma hora para outra e que essa mudança acarreta muita loucura para um lado para o outro. E o princípio da segurança jurídica, né? Que todo mundo precisa ter segurança nas suas relações jurídicas e o STF não pode abalar essa segurança a cada semana, né? Como às vezes a gente vê que as decisões oscilam, né? Enfim, então esses dois são dois grandes princípios que a gente tem que vão basear aí a modulação dos efeitos. Essa modulação dos efeitos está prevista lá no artigo 27 da Lei 9868, que vai dizer: ao declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então, vejam que ele pode tanto definir que essa decisão que ele está proferindo agora não está valendo agora, ela só vai valer daqui a um tempo. Isso é bem interessante. A gente teve um caso aqui que eu particularmente acho bem bom para a gente utilizar como exemplo, que é o caso da Defensoria Pública. Eu acho que eu até já cheguei a comentar com vocês em outros carnavais aí, o caso da Defensoria Pública em Santa Catarina, né? Santa Catarina foi o último estado a ter uma defensoria pública organizada, porque a gente utilizava um modelo que era o que se chamava de defensoria dativa, né? Que hoje funciona paralelamente a defensoria pública, mas que antes funcionava somente a advocacia dativa, né? Ou seja, os advogados se cadastravam na OAB, diziam que queriam atender, então se alguém precisava de um advogado, ia lá no fórum, o fórum pegava a listinha da OAB e mandava o nome do advogado, e depois o advogado era pago pelo Estado. E aí, o que aconteceu foi que se promoveu uma ação de inconstitucionalidade, dizendo que, olha, esse modelo de defensoria pública é inconstitucional,
porque a Constituição garante a existência de uma defensoria pública que vai não só defender, ela vai ter toda uma construção de uma ideia por trás da defensoria, né, de zelar pela coletividade e tal. Enfim. E aí, o STF, em 2009, eu acho que foi, não tenho certeza, acho que foi 2009, declarou inconstitucional o artigo da Constituição Estadual de Santa Catarina, né, porque esse modelo de defensoria dativa estava previsto na Constituição Estadual aqui do Estado, e o STF, então, declarou inconstitucional aquele artigo da Constituição Estadual que previa a defensoria dativa, e declarou que a gente tinha que organizar uma defensoria pública, né, que tinha que estruturar. Mas vocês pensam o que aconteceria se a decisão valesse exatamente a partir do momento que ela é publicada? Simplesmente não tem como se criar uma defensoria pública do dia para a noite, né? A gente está aqui há anos que a defensoria foi criada e ela ainda não está estruturada como deveria ser. Então, pense que do dia para a noite não tem como se criar uma defensoria pública. Então, se aquela decisão fosse publicada e tivesse efeitos imediatos, a partir do momento que ela fosse publicada, nenhum advogado mais podia atuar defendendo uma pessoa hipossuficiente, porque não ia mais receber do Estado, e ao mesmo tempo não tinha uma defensoria pública criada, não tinha nenhum meio de suprir essa demanda. Então, o que o STF fez? O STF modulou os efeitos dessa decisão e disse, olha, essa decisão só vai valer, deu um prazo para o Estado, eu não lembro se foi 1 ou 2 anos, foi um tempo, eu acho que foi 2 anos que o STF deu como prazo para o Estado organizar a sua defensoria pública. Então, essa decisão que tinha sido proferida naquele dia do julgamento só ia estar valendo a partir de 2 anos ali para frente, por conta de garantir a segurança jurídica e garantir a confiança das pessoas no judiciário, para que desse tempo de o Estado organizar a defensoria, não só criar, né, mas imagina, tem que fazer concurso público para defensor, para analista, para técnico, para estagiário, tinha que aparelhar todo mundo, né, no Estado todo, enfim. Então, ia levar um certo tempo para fazer tudo isso, né? Então, foi uma decisão muito inteligente. E essas decisões de modulação dos efeitos são muito comuns, justamente porque se percebe que declarar inconstitucionalidade do dia para a noite dá um impacto muito grande. E dependendo de como é que funciona, isso pode gerar um abalo, inclusive até uma crise. Então, nesses casos, o STF tem o poder de, digamos assim, adiar ali, fixar um momento oportuno para aquela lei entrar em vigor, para daí que seja possível garantir a segurança jurídica em razão daquela legislação que está sendo julgada inconstitucional. Lembrando que, quando a decisão é julgada inconstitucional, ela é um ato nulo, né? Ela é retirada do ordenamento jurídico. Tá certo, minha gente? É isso aí. Falei um monte. Alguma pergunta, alguma dúvida ficou com relação a isso, com relação a esse tema, com relação ao controle? Ao início, né, a gente vai falar bastante sobre controle de constitucionalidade ainda nas próximas aulas, mas com relação a esse tópico, ação direta de inconstitucionalidade, tem alguma dúvida, minha gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Sim, vou disponibilizar essa aula. E vou disponibilizar, sim, para poder rever, e vou disponibilizar os slides também, já vou postar no material esses slides, apesar de o slide é exatamente o que está no material, né? Mas tem uns exemplos ali, né? Enfim, um resuminho, né? Então, de qualquer forma, eu vou disponibilizar também. Minha gente, eu quero fazer a chamada, vocês esperem aí, não saiam dessa sala antes de responder a chamada. Deixa eu só abrir o e-mestre aqui, tá? Vocês estão... Olha, vou dispensar vocês de atividade hoje, tá? Só porque esse conteúdo é bastante denso. Então, eu vou deixar vocês processando isso, por enquanto. Mas não se acostumem, hein? Não se acostumem que não vai ser sempre assim. Vocês estão ficando muito mal acostumados, pro meu gosto. Mas, enfim, também como é um conteúdo bem denso, hoje, vocês vão poder abstrair um pouco.
Ai, aí, só porque eu também tô morrendo de fome, tô querendo comer alguma coisa. A Aline tá por aí? Aline? Responde. Presente, prof. Beleza. Ana Carolina? Andressa? Bianca? Presente. Bruna? Carolina? Cristiane? Presente. Douglas? Eduarda? Heloísa? Gabriela Antônia? Gabriela Cavalli? Guilherme? Jaqueline? Júlia Heloísa? Presente, prof. Júlia Vitória? Juliano? Presente. Laura? Leandro? Liandra? Não? Liandra, você está por aí? Acho que não. Peraí. Luana? Luane? Lucas Lázari? Ué, cadê? Lucas? Você estava aí antes. Fugiu já? Tá. Lucas Squarzato? Luiz Fernando? Luísa? Marina? Maurício? Natália? Taimon? Lucas ressuscitou das cinzas? Eu não te respondi o WhatsApp ainda, tá? Mas eu vou te responder, prometo. Vou responder agora, quando terminar a aula, para não me esquecer. Quem mais? Suelen? Presente. Thaís Fernandes? Prof, a Thaís faltou luz na casa dela, mas ela estava assistindo a aula. Ela tava, né? Eu vi ela. Uhum. Que coisa, que região que ela mora? Ela mora, deixa eu pensar. É em Três Barras, é tipo pra lá do contorno norte. Isso, Eu capaz de acho que faltar. eu acho que ela tá na casa dos pais. Ah, tá. Mas tudo bem, sem problemas, acontece. Tá bom? Beleza. Obrigada. Imagina. Thaís Eliane? Presente, prof. Thalia? Valéria? Vinícius Daniel? Não? Não? Vinícius não tá aí? E Vinícius William? Nossa, tivemos um coro bem bom hoje, né? Quase ninguém faltou. Tá certo, minha gente. Então, boa noite, um grande beijo, se cuidem, aproveitem que sextou. Não é sempre que vocês vão estar liberados às 9h15 da noite. Partiu live, tá liberado. Mas com a condição de que estudem um pouquinho de processo constitucional também, né? Estudem para a semana que vem. Mas boa noite, se cuidem, um bom final de semana. Pois então, Valéria, estão falando aí de live do Gustavo Lima, mas eu não sabia, não estou sabendo, não. Mas eu também dispenso, sabe? Eu também dispenso. Chitãozinho e Chororó, meu Deus, vocês estão muito informados de lives que está acontecendo aí. Onde é que vocês ficam sabendo dessas lives? Pois é, Chitãozinho e Chororó avalia já, né? Bom, mas é isso aí, minha gente. Se cuidem. Então, e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Venham preparados aí para uma aula carregada na sexta, então. Com trabalho e tudo, hein? Beleza? Um grande beijo.